Brothers, we began by saying that the church exists to display the glory of God. That was my talk earlier this morning. And even more precisely, well, go ahead. Nós começamos hoje pela manhã dizendo que a igreja existe para demonstrar a glória de Deus. So then more precisely, the local church that you help lead exists to display God's glory. Então, de maneira mais precisa ainda, é a igreja local que você ajuda na liderança, é que existe para glorificar a Deus. That's why your congregation exists, E é por isso que a sua congregação existe, not for any other purpose. para nenhum outro propósito além desse. And I closed by saying that churches must therefore rehearse the gospel. E então eu terminei dizendo que a igreja precisa praticar o evangelho. Because the gospel enables the church to reflect God's character and glory. Porque a igreja é que está capacitada para refletir a glória de Deus. Now, Jonathan's here because, given that this is a workshop and a little bit smaller, we're going to tag team, and then hopefully we'll have some time afterwards to take your questions. E o Jonathan está aqui porque nós vamos trabalhar num formato de workshop, vamos fazer trocas entre um e outro, e no final esperamos ter um tempo para as suas perguntas. Good afternoon. Boa tarde. What we want to think more about in this session then is the last thing Matt talked about. What is the gospel? E o que nós queremos então nos concentrar agora nessa sessão é sobre aquilo que o Matt nos falou no final da sua palavra de hoje pela manhã. And do you remember the question he asked at the beginning? How do we reach the world? E vocês lembram da pergunta que ele fez logo no princípio: como alcançamos o mundo? And that's a great question that you're asking and that I'm asking. E essa é uma grande pergunta que você e eu fazemos. Brothers, I want to see conversions. Irmãos, eu quero ver conversões. You want to see conversions. E vocês querem vê-las também. We listened to Dr. Beaky's talk last night about the church and its final glory. E ontem nós ouvimos o Dr. Beaky falando sobre a igreja na sua glória final. And our hearts long to see more and more people gathered into that church. E nós temos o anseio no nosso coração de ver mais e mais pessoas entrando para essa igreja. So here's what we want to do right now. E aqui é o que nós então queremos fazer agora. Ask, what is the gospel? Perguntar o que é o evangelho, What is conversion? o que é conversão And what is evangelism? e o que é evangelismo. There's been a lot of talk these days about the church needing a bigger gospel. Existe muita conversa hoje em dia em torno do tema da igreja precisar de um evangelho maior, mais abrangente. About conversion as a process. A conversão como um processo. And about evangelism as doing kingdom work. E o evangelismo como sendo o trabalho do reino. What do we make of all of this? E o que nós então fazemos de tudo isso? If you could turn in your Bibles to Luke 24, verse 44. E se vocês puderem então abrir suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versículo 44. And my brother will read verse 44 to verse 47. 24, 44 a 47. Do Evangelho de Lucas, o texto nos diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. The Old Testament Israelites divided the Hebrew Bible, what we call the Old Testament, into three parts. Os antigos israelitas dividiam a Bíblia, que hoje nós chamamos de Antigo Testamento, em três partes. Moses, the prophets, and the Psalms. Moisés, os profetas e os salmos. And Jesus is saying, all of this is referring to me. E Jesus diz, todos esses escritos referem-se a mim. I am the key to understanding all of the Old Testament. Eu sou a chave para que se entenda todo o Antigo Testamento. And Jesus uses this key
look at verse 45, to open their minds so that they could understand all the scriptures. E Jesus então usa essa chave, observe no versículo 45, para que eles pudessem então entender toda a Escritura. If you don't understand that Genesis and the Ten Commandments, or the throne of David, or the Psalms, or the Job are about me, you don't understand those parts of the Bible. Se você não entende que Gênesis e que os 10 mandamentos e que o trono de Davi e que o livro de Jó são a nosso respeito, a meu respeito, então nós não entendemos nada da Bíblia. And brother pastors, if you're not teaching your congregation how all of those parts of the Bible point to Christ, you're not teaching them those scriptures rightly. E irmãos pastores, se vocês não estiverem ensinando a igreja de vocês que todas essas partes da Bíblia apontam para Cristo, então vocês não estão ensinando a Bíblia. And what's the message that this whole Bible is teaching them? E qual é a mensagem então que essa Bíblia como um todo está ensinando? Well, look at verse 46 again. Olhe então agora no verso 46. That he would suffer and rise, and that repentance and forgiveness of sin will be granted through him. Que Cristo haveria de padecer e ressuscitar dentre os mortos, e que a salvação, a remissão dos pecados viria através dele. This is the message. This is the gospel. Essa é a mensagem, esse é o Evangelho. And this gospel must be preached to all nations. E esse Evangelho precisa ser pregado a todas as nações. Brothers and sisters in Christ, we live or die by this message. Irmãos e irmãs em Cristo, nós vivemos ou morremos por essa mensagem. Listen to Romans 10, Ouça também Romanos, no capítulo 10, and verse 9 and 10. versos 9 e 10. Romanos 10, versos 9 e 10. Let's read those. Diz assim então a Escritura: porque com o coração, Verses 9 and 10. 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Unless people hear this message, A não ser que as pessoas ouçam essa mensagem believe it, e creiam, and confess it, e a confessem, they will not be saved. eles não estarão salvos. Apart from this message, there is no church. A parte dessa mensagem, a igreja não existe. Look at verse 17. Olhe então no verso 17 do mesmo capítulo. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Faith comes from hearing the message. A fé vem pelo ouvir da mensagem. In other words, Christianity is all about news. Então, em outras palavras, o cristianismo é todo a respeito dessas novas, Good news. boas novas. In fact, it's the best news that the world has ever heard. E, na verdade, são as melhores notícias que o mundo jamais ouviu. Now, brothers, I want you to think about this. If this news is the difference between life and death, Então, quero que vocês pensem comigo. Se essas boas novas são a diferença entre a vida e a morte, heaven and hell, céu e inferno, do you not think that the devil será que você não imagina que o próprio diabo will do everything in his power fará qualquer coisa que estiver ao seu alcance to stop this news from going forth? para com que essas boas novas continuem a se propagar? And if he can't stop it, E se ele não puder pará-la, then reinterpret it. então o que ele vai fazer? Tentar reinterpretá-la. And if he can't reinterpret it, E se ele não puder reinterpretá-la, then distract us from it. então tentará nos distrair de vê-la com integridade. If this news, this message is the difference between salvation and damnation, Então, se essa mensagem é a diferença entre salvação e perdição, don't you think that this very news will be the number one target that all the powers of hell will aim at? será que você não imagina que esse será o alvo número 1 que todos os poderes do inferno se manifestarão contra?
It's for this reason that I want to say that one of your primary callings as a pastor Então é por essa razão que eu gostaria que você lembrasse que o seu primeiro chamado como pastor, if not the primary calling, se não for de fato o mais importante deles, is for you to spend your entire life cherishing and protecting é que para você gaste a sua vida inteira protegendo e cuidando, proclaiming this message for your people so that they will likewise cherish and protect and proclaim it. de forma que e proclamando essa mensagem, de forma que o seu povo da mesma forma também cuide, proteja e a proclame. What is the gospel? O que é o evangelho? Well, let me start with saying what it's not. The good news is not simply that we are okay. E eu vou começar pelo lado negativo. As boas novas não são simplesmente dizer, estamos ok. It's not that Jesus will make our life good. E não é simplesmente proclamar que Jesus vai fazer a nossa vida boa. It's not simply that God is love. E não é só dizer que Deus é amor. It's not simply that Jesus wants to be our friend. E não é só dizer que Jesus quer ser seu amigo. The good news is not that we should live right, which means, among other things, that it's not a call to justice or caring for the poor or cultural renewal. Então as boas novas não são simplesmente a mensagem de que nós devemos viver uma vida correta, significando que, entre outras coisas, esse evangelho não é um chamado só para viver uma vida de autojustiça ou de cuidado pelos pobres ou de renovação cultural. Reading the New Testament, I would say this is the gospel. Lendo o Novo Testamento, eu diria que o evangelho é o seguinte: The message that Jesus Christ, by his life, death, and resurrection, has won forgiveness and salvation from sin for sinners. a mensagem de que Jesus Cristo, por sua vida, morte e ressurreição, ganhou o perdão e a salvação do pecado para pecadores. The message that great blessings flow from this work. A mensagem de que grandes bênçãos fluem dessa obra de Cristo, Including sanctification and glorification, incluindo santificação, glorificação, consummation, renewal, consumação, renovação reconciliation, the coming of the kingdom. e a reconciliação e a vinda do reino. And third, the message that God commands all people everywhere to repent and believe in Jesus. That is the gospel. E em terceiro lugar, o evangelho é essa mensagem que Deus ordena a todo povo em todo lugar a se arrepender e a crer em Jesus. So here's an important point. Everything I mentioned there is message. Mas aqui está um ponto que é muito importante ter em mente. Tudo isso que eu acabo de mencionar é uma mensagem. The gospel is news. E o evangelho é novidade, notícia. Now, there's a lot of talk these days, in America at least, that this gospel that Matt just described to you is too small. Existe muita conversação e discussão hoje nos Estados Unidos, pelo menos, de que esse evangelho sobre o qual o Matt acabou de falar é um evangelho muito pequeno. I don't know if this or how much this conversation has reached Brazil, E eu não sei o quanto disso já chegou aqui no Brasil. but I've told that this conversation has begun here, so I want to address a couple of matters with you. Mas eu soube que esse tipo de conversa já chegou aqui, então eu gostaria de falar um pouquinho a esse respeito. A lot of astute Bible students look to passages like Mark 1 and say that the gospel means the coming of Christ's kingdom. Muitos estudantes de teologia, eles olham, por exemplo, para Marcos capítulo 1 e dizem que o evangelho é a vinda do reino. Or they'll look to Luke chapter 4 and say that the gospel is Jesus come to proclaim liberty and to give sight to the blind. Ou eles olham Lucas capítulo 4 e dizem que o evangelho é a vinda de Cristo para dar a visão aos cegos. The gospel, they say, is not just about what happens in the next life, it's about all the things God is doing in this world. E eles dizem então que o evangelho não é a respeito de coisas que acontecem na outra vida, mas nas coisas que acontecem aqui hoje, As he declares his kingdom. à medida em que ele declara o seu reino. Well, when we look at the New Testament, we see the word gospel used in two different ways. Quando nós olhamos para o
Novo Testamento, nós vemos essa palavra evangelho usada de duas maneiras diferentes. There's a broad way and a narrow way. Existe uma forma ampla de ver e uma forma focada de ver. Broadly, as in Luke 4, it refers to all the promises made through Jesus, the work of Jesus Christ. Então, de maneira geral, como aparece em Lucas capítulo 4, o evangelho refere-se a todas as promessas que foram feitas por Jesus Cristo. The promise of our resurrection, A promessa da nossa ressurreição, our reconciliation with God and with one another, Jew and Gentile. a nossa reconciliação com Deus e a nossa reconciliação uns com os outros. Sanctification, glorification, Santificação, glorificação, the new heavens and the new earth, o novo céu e a nova terra, and so on. e assim por diante. Narrowly, Mas o menor, o focado, it refers to the atoning death and resurrection of Jesus, o evangelho refere-se à morte expiatória e à ressurreição de Cristo. and the call to repent and believe. And we see this in places like 1 Corinthians 15. E o chamado para o arrependimento e para crermos, como nós vemos em 1 Coríntios capítulo 15. And as I was saying, many are saying that the church has overemphasized the narrow gospel for the broad gospel. E muita gente costuma dizer que a igreja tem enfatizado esse evangelho focado em detrimento do evangelho mais amplo. Here's what's essential for you, brothers, to understand. Mas aqui está algo que é essencial, irmãos, para que entendamos. The narrow gospel, Christ's work of atonement and resurrection, Esse evangelho focado à expiação de Cristo e a sua obra e ressurreição is the gateway to all the promises of the kingdom, to the broader gospel. esse evangelho é a porta para essa visão mais ampla do evangelho do reino. You cannot get to the blessings of the kingdom unless you go through this gateway of forgiveness of sin. Você não pode chegar às bênçãos do reino, a não ser que você passe por essa porta estreita do perdão dos pecados. And so what you'll find in the New Testament is the word gospel is never used to refer just to those blessings that will come. Então, o que você acaba encontrando no Novo Testamento é que a palavra evangelho, ela nunca é usada para se referir apenas a essas bênçãos vindouras. Sometimes it will refer to the narrow way and the broad way together, but never just the broad way. Às vezes, a palavra significa a visão mais ampla e a visão mais focada, mas nunca a palavra aparece só no sentido amplo. One important implication of this fact is that it's wrong to say that non-Christians can do kingdom work. Uma das implicações errôneas desse conceito é que muita gente acaba dizendo que não cristãos podem fazer o trabalho do reino. It's even more wrong to say that somebody is a Christian because they do Christian-looking things or follow in the way of Jesus. E é mais errado ainda dizer que uma pessoa é cristão porque ela faz essa obra do reino sem ser um cristão. A non-Christian can do good work, like justice, like work for justice. Um não cristão pode fazer boas obras, como praticar justiça, But that's not kingdom work, mas isso não é obra, trabalho do reino, because it's not by faith and it's not for the glory of God. porque não é feito por fé e nem para a glória de Deus. To be a Christian, Ser um cristão, to do kingdom work, fazer o trabalho do reino, one must go through the narrow gate. para que alguém possa fazê-lo, precisa passar pela porta estreita. That is, they must come to faith in Christ, repent, and believe, and have their sins forgiven. Ou seja, essa pessoa precisa vir à fé em Cristo, precisa se arrepender, precisa crer e assim então viver. John Bunyan tells the story in his book Pilgrim's Progress about the characters formalist and hypocrisy. O John Bunyan conta a história no seu livro Peregrino sobre dois daqueles personagens, o formalista e o hipócrita. They were all on the path to the celestial city together. Eles estão caminhando juntos naquele caminho para a cidade celestial. But Pilgrim realizes that they jumped the wall rather than going through the wicket gate. Mas o peregrino percebe que eles tentam ou eles pulam o muro ao invés de passar pelo portão estreito. The point is, the two who jumped over the wall are not Christians, even if they act like it. Então o ponto é que aqueles dois que pulam o muro, eles não são cristãos, ainda que eles tenham agido durante um tempo como tal.
Brothers, what's the point of all of this? E qual é o ponto então aqui, queridos? Well, as Matt already said this morning, your work is to clarify the gospel to your church. Como Matt disse essa manhã, o seu trabalho é fazer o evangelho claro para a sua igreja. And your work is to clarify conversion to your church. E fazer claro e deixar claro a conversão para o seu povo, para a sua igreja. So, what is conversion? Então, o que é conversão? In the simplest terms, conversion equals repentance and faith. De maneira bem simples, conversão significa arrependimento e fé. It's what Jesus commanded at the beginning of his ministry. É o que Jesus então ordena no princípio do seu ministério. Repent and believe the good news. Mark 1:15. Arrependam-se e creiam, é o que nas boas novas, Marcos capítulo 1, versículo 15. And the New Testament is filled with pictures of sinners doing just this. E o evangelho então é repleto de cenas e figuras de pessoas, de pecadores fazendo isso. Leaving their sin, believing in Christ. Deixando o seu pecado, crendo em Cristo. Think of Levi the tax collector leaving his trade to follow Christ. Pense, por exemplo, em Levi deixando a sua mesa de coleta de impostos para seguir a Cristo. Or the woman at the well, or the Roman centurion. Ou a mulher ao poço, ou o centurião romano. Or Peter, James, and John. Ou Pedro, João e Tiago. Or Saul, the persecutor of Christians, becomes Paul, the apostle to the Gentiles. Ou Saulo, o perseguidor dos cristãos, que se torna Paulo, o apóstolo dos gentios. Each of them trusts, turns, and follows. That's conversion. Cada deles Trusts, turns, and follows. cada deles confia, converte-se e segue. So conversion is not reciting a creed. Então, conversão não é só recitar um credo, It's not a conversation. não é uma conversa, It's not becoming a Westerner. não é se tornar um ocidental, It's not an emotionally heated experience. não é uma experiência de aquecimento do coração, It's not reaching a certain age or attending a class or passing through some rite to adulthood. não é chegar a uma certa idade ou participar de uma classe ou passar por um outro rito para se tornar adulto. It's not a journey, everyone strewn along the path at different points. E também não é uma viagem com cada indo se esforçando para passar determinados pontos ao longo do caminho. Conversion is turning with our whole lives from self-justification to Christ's justification. Conversão é virar a nossa vida de maneira completa de um processo de autojustificação para a justificação de Cristo, From self-rule to God's rule. de um autodomínio para o domínio de Deus, From idol worship to God worship. da adoração de ídolos para a adoração do Deus verdadeiro. Not only that, we need to be clear that while a person's experience of conversion might feel like a journey or a process, E não só isso, nós precisamos ser claros também que enquanto a experiência de conversão de uma pessoa pode se parecer com uma jornada ou um processo, conversion happens at a singular, decisive moment. a conversão acontece num momento único e decisivo. The moment in which Paul says in Colossians that a person crosses from death to life. O momento em que Paulo diz, por exemplo, aos Colossenses, em que uma pessoa sai da morte para a vida. It's important to emphasize this because a lot of people these days want to say, E é importante dizer isso, porque muitas pessoas nos dias de hoje têm uma tendência de dizer: well, since we can't really be sure when a person's converted, and since it's a process, our churches should embrace seekers. bom, se nós não podemos ter certeza absoluta de quando uma pessoa se converte, e desde que conversão é um processo, as nossas igrejas deveriam abraçar, trazer para si todos aqueles que estão procurando por algo. Even if that makes the distinction of church membership a bit fuzzy. E acham então, mesmo que isso crie a impressão de que a membresia na igreja é uma coisa que não é muito clara. So let me be clear.
Então, deixe-me ser claro com vocês. Conversion happens at a single moment. A conversão acontece num momento singular. And even though our knowledge of when that moment may be, Jesus still gives the church the authority to baptize. E mesmo, embora o nosso conhecimento de quando esse momento seja, nós não o tenhamos, Jesus ainda nos dá à igreja a autoridade para batizar. Baptize those who are truly converted. Batizar aqueles que são verdadeiramente convertidos. Which then brings us to God's work. That was our work, now we're on to God's work. O que então nos traz ao próximo passo. Esse é o nosso trabalho, mas qual é o trabalho de Deus? If we finally understand conversion is something that we've done apart from what God has done, then we misunderstand it. E se finalmente nós entendemos que a conversão, nossa conversão, é alguma coisa que nós fizemos a parte daquilo que Deus fez primeiro, então nós erramos o conceito de maneira completa. So this is what the Jews said in responding to Peter in Acts 11. E isso então é o que os judeus fizeram ao responder a Pedro em Atos, no capítulo 11. Verse 18 reads, "When they heard this, they had no further objections and praised God." Então, Atos 11, which verse? 18, Acts 11, 18. Atos 11, no verso 18. O que se conclui é: e ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. God grants repentance. É Deus quem concede o arrependimento. And you don't need to turn here, but Ephesians 2:8. E você não precisa virar para esse texto, mas ouça Efésios 2:8. It is by grace you have been saved through faith. Pela graça somos salvos através da fé. It's not from yourselves, Isso não vem de nós, it's a gift of God. é um dom de Deus. Now, conversion certainly includes our action, as Matt discussed. Então, como o Matt já apresentou, a conversão certamente inclui as nossas ações. Yet the scriptures say that we must have our hearts replaced, our minds transformed, our spirits given life. Mas ainda assim a Escritura diz que nós precisamos ter o nosso coração substituído, nossa mente transformada e os nossos espíritos, ou o nosso espírito vivificado. We can't do this by ourselves. E isso é uma coisa que nós não podemos fazer por nós mesmos. The change that we need is so radical. Only God can do it. A mudança que nós precisamos é tão radical que só Deus pode fazê-la. He created us the first time, He must give us the new creation. Ele nos criou a primeira vez e Ele precisa nos dar ou nos fazer uma nova criação. He must give us the new birth. Ele precisa nos dar um novo nascimento. The 19th century preacher Charles Spurgeon once told a story. O pregador do século XIX, Charles Spurgeon, contou a seguinte história. It was about a drunken man who came up to a pastor named Roland Hill. Um homem que chegou e se aproximou de um pastor chamado Roland Hill. And this drunken man said, "Hey, Mr. Hill, I'm one of your converts." Então esse bêbado chegou ao pastor e falou: Mr. Hill, eu sou um dos seus convertidos. Mr. Hill responded this, "You must be one of my converts. You are certainly not one of the Lord's." E é o que o pastor respondeu: provavelmente você é mesmo um dos meus convertidos. Com certeza você não é um convertido do Senhor. When a church misunderstands the Bible's teaching on conversion, Quando a igreja não compreende bem a mensagem da Bíblia sobre a conversão, it may become filled with people who at one point in their lives made a pronouncement, ela pode acabar tornando-se uma igreja cheia de pessoas que num determinado momento da sua vida se pronunciaram, fizeram uma confissão, but people who have not experienced the radical change that the Bible describes as conversion. mas pessoas que não experimentaram essa mudança radical que a Bíblia chama de conversão. And what's the result of that? E o que é que acaba resultando disso? Well, you have a false witness for Christ. Nós temos um falso testemunho de Cristo. You have people calling themselves Christians who aren't Christians. Nós temos pessoas que se dizem cristãs, mas que não são cristãs. You have people who are self-deceived. Pessoas que vivem de auto-engano. You have non-Christians saying, "You're a Christian, E but você- you're just like me."
E você então tem pessoas dizendo, você é cristão, mas você não é como eu. Pastors, I must implore you, be careful about who you admit to your church. Então, pastores, eu preciso lhes exortar e implorar, sejam cuidadosos com as pessoas que vocês admitem nas suas igrejas. One Sunday, I had concluded the service and announced that we were going to go celebrate baptism together. Um domingo eu terminei o sermão e anunciei à igreja que nós íamos então naquele momento celebrar o batismo. And the church was going to leave the building and go down to the ocean to do baptism. E então a igreja, o pessoal, todos os irmãos iam sair do templo e iríamos à praia para essa cerimônia. And I said, we're going to baptize these 3 people who we have talked to and who have shared and expressed the gospel. E eu disse, nós vamos batizar essas 3 pessoas que expressaram e confessaram o evangelho. But in between the building and the ocean, a woman came up to me. Mas entre o prédio da igreja e a praia, uma mulher chegou e veio falar comigo. She was the wife of one of my fellow elders. E ela era a esposa de um dos meus presbíteros. And she said, so-and-so wants to be baptized today as well. Ela disse, tais pessoas querem também ser batizadas hoje. I had never met this woman. E eu nunca tinha, na verdade, encontrado essa mulher. I had never heard her explain the gospel or give her testimony. Eu nunca tinha ouvido ela testemunhar do evangelho e explicar o que é o evangelho. Well, I said this to the elder's wife and said, I don't think I want to baptize her yet. Então eu disse à esposa do presbítero, olha, eu não tenho certeza que devo batizar essas pessoas. I want to be very careful about who we admit to the church. Eu quero ser bem cuidadoso a respeito de quem nós vamos deixar entrar na igreja. And the elder's wife said, oh, I understand. E a esposa do presbítero disse, ok, eu entendo. But she was really looking forward to being baptized today. Can't we do it anyway? Mas ela insistiu, mas essa mulher queria mesmo ser batizada, será que não dá para fazer hoje? Well, brothers, if we have a right understanding of conversion, Irmãos, se nós temos uma compreensão correta do que é conversão, we will take care before we baptize people. nós vamos tomar muito cuidado antes de batizar alguém. We will make sure that they understand the gospel. Nós vamos primeiro nos certificar de que essas pessoas de fato entendem o evangelho. At our church, as Matt already told you, that means the elders will interview a person. Na nossa igreja, como o Matt já disse, significa que os presbíteros vão primeiro fazer uma prova, uma entrevista com essa pessoa. And those interviews can last as long as an hour. E essas entrevistas podem durar até 1 hora. Pastors will not be pressured to baptize people hastily. E os pastores, então, não podem ser pressionados a batizar pessoas sem o devido cuidado. And it dramatically affects how you do church membership. E isso, então, vai afetar de maneira dramática como você constrói a membresia da sua And igreja church discipline, e a disciplina da igreja. which is what we'll talk about in tomorrow afternoon's workshop. E é o nosso tema de amanhã no nosso seminário da tarde. Finally, a right understanding of conversion affects how we do evangelism. E, finalmente, a nossa compreensão correta de conversão também vai afetar a forma como nós praticamos o evangelismo ou a evangelização. So we're building here. If you don't understand the gospel and you don't understand conversion, then you're going to have messed up evangelism. Então, nós estamos construindo aqui. Se você não entende o evangelho, se você não entende a conversão, então você também terá uma compreensão errada do evangelismo. So let me say what evangelism is not. Então, eu vou começar dizendo o que não é evangelismo. Evangelism is not doing everything you can to get a person to make a decision. Evangelismo não é fazer de tudo que você puder para uma pessoa se converter. It's not sharing a personal testimony. Não é compartilhar o seu testemunho pessoal. It's not even sharing a rational defense of the faith. Nem é falar ou fazer uma defesa racional da fé. And it's not even doing works of charity, though all these things might add up to and accompany evangelism. E também não significa evangelismo, não é fazer trabalhos de caridade, ainda que todas essas coisas possam levar ao evangelismo. Nor should evangelism be confused with the results of evangelism. E nem o evangelismo ou a evangelização deve ser confundida com os resultados da evangelização. As if to say that evangelism only happens when you see a conversion. Ou seja, dizer que a evangelização só aconteceu quando você vê uma conversão.
Evangelism is speaking words. Evangelização é falar palavras. It's sharing news. É o compartilhar de novas. It's presenting the good news freely and trusting God to convert people. É a apresentação dessas boas novas de maneira livre, confiando que Deus vai converter as pessoas. That's what Jesus did as he went about proclaiming the good news. Isso é o que Jesus fazia quando ele andava proclamando as boas novas. That's what he did when he sent out his disciples two by two. Isso é o que ele fez quando enviou seus discípulos 2 a 2. It's what the Apostle Paul did, city by city. Isso é o que o apóstolo Paulo fez de cidade em cidade. So as I said, there's a clear connection between how we approach evangelism and our understanding of conversion. Então existe uma conexão íntima entre a forma como nós abordamos a evangelização e a nossa compreensão de conversão. If our minds have been shaped by what the Bible teaches about God, how he works, and what sinful beings, human beings ultimately need, Então, se as nossas mentes foram moldadas pelo que a Escritura ensina a respeito de Deus, das suas obras e o que significa o pecado humano, then a right understanding of evangelism should follow. então uma compreensão correta da evangelização é o que se segue. What does it say about our doctrine of conversion if our practice of evangelism only consists of offering non-Christians something they already want? Qual seria o testemunho da nossa doutrina da conversão se a nossa prática da evangelização apenas consiste de oferecer aos não cristãos alguma coisa que eles já querem? They already want things like purpose and fulfillment and meaning and freedom from addiction. Eles já querem, propósito, significado, serem libertos dos seus vícios. It seems to be saying that real change isn't necessary. É como dizer que uma mudança real é algo que não seja necessário. We just need guidance. Nós só precisamos de orientação. The human heart doesn't need to be circumcised and born again and created anew. It just needs some incentive. O coração humano nessas circunstâncias não precisa ser circuncidado, não precisa nascer de novo, não precisa ser recriado, só precisa mesmo de um incentivo. But friends, isn't that just moralism? Isso, meus irmãos, amigos, não é apenas moralismo. We don't fundamentally need an incentive. We need to repent. Fundamentalmente, nós não precisamos de incentivo, nós precisamos de arrependimento. What does it say about our doctrine of conversion if we think that getting our evangelistic methods and maneuvers just right will yield results? O que é que nós vamos depreender da nossa doutrina da conversão se nós pensamos que ter os métodos corretos de evangelização e as nossas manobras vão trazer melhores resultados do que de outra forma? It says that salvation does not come from the Lord. É uma proclamação de que nós cremos de que a salvação não vem do Senhor. Yeah. The fundamental problem of human beings before God is not ignorance or empty stomachs or anxiety. O problema fundamental dos seres humanos diante de Deus não é ignorância, fome ou ansiedade. The human problem is one of a judicial problem. O problema humano é um problema judiciário. As humans, we need to be saved from our guilt and His wrath. Como pecadores que somos, nós precisamos ser salvos da nossa culpa e da ira dele. So then, in our evangelism, we must explain to people that these are the stakes and that they have a decision to make. Então, na nossa evangelização, nós precisamos explicar às pessoas que esses são, de fato, os pontos e que eles têm uma decisão a fazer. The decision is costly, so it must be carefully considered. A decisão tem um preço e ela deve ser cuidadosamente considerada. The decision is urgent, so they must make it soon. A decisão é urgente, então ela deve ser tomada rapidamente. The decision is worth it, so you want to make it. Mas a decisão também é valiosa, então você quer fazê-la.
This is the message we need to personally communicate to family and friends. Essa é a mensagem que nós queremos comunicar pessoalmente aos nossos familiares e amigos. This is the message we corporately, as a church, need to communicate. E essa é a mensagem que nós, como igreja, como corpo, precisamos comunicar. Look, it may seem more sensitive and gentle to say to a congregation on any given Sunday when you know non-Christians are present. E pode parecer assim uma coisa mais sensível da parte do pastor, dizer de maneira gentil a uma congregação em um certo domingo, quando você sabe que ali existem pessoas que não são cristãs. Hey, we're all on a journey and we're all just different stages in life's journey. Olha, pessoal, nós todos estamos nessa grande viagem e nós estamos em diferentes estágios dessa estrada. It's less edgy, we admit. É menos perigoso, admitamos. But it is confusing to them, and at worst, it deceives them. Mas, no melhor que poderíamos dizer, é uma mensagem confusa e, na verdade, é uma mensagem que os engana. If they're non-Christians, they are on a journey, and it is a journey in the wrong direction. Se eles são não cristãos, eles estão, com certeza, numa viagem, mas é uma viagem que está lhes levando numa direção errada. Well, what very specifically can elders and pastors do in the work of evangelism? Então, o que é que de maneira muito específica pastores e presbíteros precisam fazer no fiel trabalho da evangelização? Paul tells Timothy in 2 Timothy 4, do the work of an evangelist. Paulo diz a Timóteo na segunda carta, faça o trabalho do evangelista. How do we do that? Como fazemos isso? Well, I want to give you a picture, E eu quero então pintar aqui com vocês um quadro, and then Matt's going to come and give you a picture behind the picture. e depois o Matt virá e dará para vocês uma figura por trás da figura. So here's the first picture. Então a primeira delas, Individuals and groups of individuals in your church sharing the gospel. indivíduos e grupos de indivíduos na sua igreja estão compartilhando o evangelho And sharing it with their friends and family members and neighbors and colleagues and strangers. e estão então compartilhando o evangelho com amigos, familiares, vizinhos, colegas e até mesmo com estranhos. So a married couple has some of their neighbors over and share the gospel with them at dinner time. Então um casal convida um outro casal vizinho e durante o jantar compartilham do evangelho. A young man in my church shared the gospel with every other man who was living in his house. E um jovem da minha igreja compartilhou o evangelho com cada um dos outros jovens que viviam lá na mesma casa que ele. A young single woman in my church was getting to know the lady who worked at the coffee shop across the street. E uma jovem da minha igreja pregou o evangelho para uma moça que trabalhava num café do outro lado da rua. When this lady in the coffee shop told her that she was pregnant and she wanted to have abortion, the lady in my church shared the gospel with her. Porque quando ela compartilhou que ela estava grávida, a mulher que trabalha no café do outro lado da rua, que ela estava grávida e que ela estava pensando em abortar, foi nesse momento que essa irmã da minha igreja compartilhou o evangelho com ela. And she talked about keeping the baby. E então ela incentivou, disse que ela deveria manter aquela criança. And she even got money from our church to help this woman. E ela até conseguiu fundos, dinheiro na nossa igreja para ajudá-la. Another picture, my wife sharing the gospel with another young mother down the street. Outro exemplo, a minha esposa compartilhando o evangelho com outra mãe que vive ali na nossa rua. Friends, these kinds of pictures are successful, faithful evangelism. Essas figuras que eu estou lhes dando aqui são figuras de uma evangelização bem-sucedida. We might see the fruit of this evangelism or we might not. Nós podemos ver o fruto dessa evangelização ou não. But I praise God for these fellow workers. Mas eu dou graças a Deus por esses cooperadores do evangelho. They and we get to proclaim Jesus both with our words and our deeds. Eles e nós podemos então proclamar esse evangelho de Jesus com as nossas palavras e com os nossos atos. We get to proclaim hope to those who have no hope. Nós então proclamamos a esperança àqueles que não têm esperança.
Okay, so that's the first picture. Então essa foi a primeira gravura. Here's the picture behind the picture. O que é que está por trás dela? Every week, all these church members gather together with the entire body, where we're reminded week after week Toda semana essas pessoas se reúnem com o corpo de Cristo e somos lembrados semana após semana that the debt of our sins has been removed, que o débito do nosso pecado foi removido and the righteousness and the glory of Christ has been declared ours. e que a justiça e a glória de Cristo foram declaradas nossas. We are reminded that we've been purchased out of sin and into a new life of obedience. E nós somos lembrados que fomos comprados do pecado e colocados numa vida nova, uma vida de obediência. We're reminded of the great hope that is stored up for us in heaven. Nós somos lembrados semana após semana que dessa grande esperança que está guardada para nós nos céus. When we gather together, we hear these things and we see them pictured in baptism and in the Lord's Supper. E quando nós nos reunimos, nós vemos essa figura clara no batismo e na ceia do Senhor. And we sing together, and when we leave, we get into our cars and we drive away. E nós então cantamos juntos e quando nós saímos, entramos nos nossos carros e vamos para a nossa casa. But if the church has been faithful to preach and sing and pray Christ's words, Mas se a igreja tem sido fiel em pregar, em cantar e em orar as palavras de Cristo, if the Spirit has moved, we have changed. e se o Espírito de Deus se moveu no nosso meio, então nós fomos mudados, transformados. We leave wanting Nós saímos dali desejosos to share the gospel and praying, de compartilhar o Evangelho. oh God, please convert people. E nós saímos dali então orando, ó Senhor, converta as pessoas. Now our hearts are still in transition Ora, nossos corações continuam em transição, because we don't always want to share the gospel like we should. porque nem sempre nós estamos desejosos de compartilhar o Evangelho como deveríamos. Which is one of the reasons why the church gathers, so that we might hear that encouragement week by week by week. Que é exatamente uma das razões pelas quais a igreja se reúne, para que nós sejamos encorajados semana após semana nesse Evangelho. And not only that, the church has given us not programs for sharing the gospel, but tools. E não apenas isso, a igreja não nos deu apenas programas para compartilhar o Evangelho, mas ela nos dá ferramentas para compartilhar o Evangelho. We, as a church, we offer up different classes, 6 weeks on the gospel. E como igreja nós oferecemos diferentes salas de escola dominical. Por exemplo, o programa de 6 semanas. 13 weeks on understanding evangelism. Ou 13 semanas na compreensão do evangelismo. 13 weeks on apologetics and worldviews. Ou programa de 13 lições sobre visão de mundo e apologética. We've listened as other families and individuals have stood up during our prayer meeting and shared about their gospel opportunities. E talvez nós então tenhamos ouvido como outras famílias e indivíduos e somos sorry, I missed that. We share about how other families and individuals stand up and share their gospel E nós então ouvimos como outras famílias e indivíduos se levantam para compartilhar o evangelho com outras pessoas. Some members have organized ministry to the children of prisoners from our city. E algumas pessoas, nós ouvimos o testemunho, organizaram um programa para compartilhar o evangelho com filhos de pessoas que estão na cadeia, na prisão. Some women in our church are reaching out to young women who are without husband but they're mothers. E outros têm um ministério que trabalha com mulheres jovens que estão grávidas e sem os seus maridos. Lots of young people are teaching English as a second language so that they can intersect with the international community in Washington. Muitos estão ensinando inglês como segunda linguagem para que eles possam interagir com pessoas na comunidade internacional que vive ali em Washington. Some are volunteering and reaching out to college students in the universities in our town. Alguns são voluntários para alcançar alunos das universidades na cidade. A couple of members are doing an outreach at a nearby mosque.
and have had gospel conversations with an imam. Alguns estão fazendo esse trabalho numa mesquita lá perto da nossa igreja e têm tido conversações com aquele imã, o líder espiritual. Now, all of this can take place because the church deliberately doesn't clog up the members' lives with lots of programs. E isso tudo pode acontecer de maneira deliberada porque a igreja não está enchendo a vida das pessoas com programas que as impeçam de fazer isso. And as I said, we try to give our congregation tools, not programs. E como eu disse, nós tentamos dar à nossa congregação ferramentas e não programas. We teach people that evangelism should be a normal part of their lives. Nós ensinamos as pessoas que a evangelização deve ser uma parte normal, regular das suas vidas. As soon as they become Christians, we teach them how to evangelize. E assim que eles se tornam cristãos, nós os ensinamos a evangelizar. And we teach them how they can do that creatively with their friends and neighbors. E nós ensinamos como eles podem fazer isso de maneira criativa para seus amigos e vizinhos. Okay, back to that question I asked a couple moments ago. Mas voltando à questão que eu fiz anteriormente. What should elders and pastors do specifically to be evangelists? O que é que pastores e presbíteros de maneira específica devem fazer para serem evangelistas? Well, in many ways, it's just being a faithful pastor. Em primeiro lugar, apenas sendo um pastor fiel And doing what the apostles say they wanted to do in Acts chapter 6. e fazer o que é dito um apóstolo deve fazer em Atos: Pray and preach. orar e pregar. Pray for your congregation's spiritual growth. Orar pelo crescimento espiritual da sua congregação And preach the gospel and all of its implications to them. e pregar o evangelho e todas as implicações desse evangelho a todos. Equip the church for good works of ministry. Equipar a igreja para as boas obras do ministério. Then in your own life, set a good example in your evangelism. E então, na sua própria vida, estabelecer um bom exemplo de evangelização. Share the gospel with your neighbors. Compartilhe o evangelho com seus vizinhos. Go to the same restaurants and share the gospel with the servers. Vá ao mesmo restaurante mais de uma vez e compartilhe com aquelas pessoas que ali trabalham. And lead the way in acts of compassion and generous giving. E lidere o seu povo em atos de compaixão. Friends, I can't tell you how much I've learned to be generous by watching my pastor. E eu posso dizer, irmãos, como eu aprendi a ser generoso vendo o meu pastor. He's always buying books and lunches for other people. Ele está sempre comprando livros e pagando almoço para outras pessoas. Brothers, you must set the example by being generous with your time and your money, E vocês, irmãos, precisam ser generosos com o seu tempo e o seu dinheiro. and by speaking words of gospel. E então falar as palavras do evangelho. So do we want to see conversions? Então nós queremos ver conversões? Clarify the gospel, clarify conversion. Faça o evangelho algo claro e esclareça o que é conversão. Sow the seed. Sow the seed. Plant the seeds. Jogue a semente. Yeah. Let's close in prayer. Vamos terminar com oração. Father God, we confess we have not been faithful evangelists. Senhor, nosso Deus, nós confessamos que não temos sido evangelistas fiéis. We confess that we have not prized your gospel as we should. E nós confessamos que não temos dado o devido valor ao evangelho como deveríamos. God, I pray for the brother pastors in here this morning. E eu oro, ó Deus, pelos irmãos pastores aqui hoje And for myself. e por mim mesmo. Make us faithful evangelists. Faça-nos, ó Deus, evangelistas fiéis. Give these brothers a chance to share the gospel on the way home. E dê a esses irmãos a oportunidade de compartilhar o evangelho quando estiverem voltando para suas casas. And give us all chances to share the gospel in the coming week. E nos dá, ó Deus, oportunidades de compartilhar o evangelho na próxima semana. In Christ's name, amen. No nome de Cristo. Amém.